como a mielinização do sistema nervoso molda o formato do nosso corpo enquanto molda a nossa mente. Então, diferente do que as pessoas acreditam, o que nós vemos não é definido apenas por fator genético. Primeiro, explica um pouquinho para a turma. Primeiro, qual que é o trabalho do Corpo Explica, uma escola de análise corporal. Muita gente, análise corporal. Tá, o que é? Né? E, enfim, vocês estão arrebentando, hoje estão com uma audiência, você tá falando, né? Crescendo bastante, tá sendo um ano muito próspero, então tá muito legal, cada vez a galera se interessando mais no assunto. Eu já me fascino esse assunto, mas é um assunto que às vezes não era muito procurado por todos, mas entender realmente a linguagem, eu vou falar a linguagem do nosso corpo, mas você vai poder dar uma aula pra gente nesse sentido, mas explica um pouquinho mais pra gente. Primeiro, de onde surgiu a ideia do Corpo Explica? Corpo Explica surgiu... Eu sou péssimo com datas, mas péssimo mesmo. Tá. Então, por favor, não me pergunte Datas. Casamento, aniversário dos filhos, até porque filho eu tenho 5. Então, eu vou me embanar... Você tem 5? 5. Que legal, cara. 5. Eu vou me embanar nas datas. Mas o Tá Corpo bom. Explica hoje tem 4 anos de existência, indo pro 5º ano. E eu tive acesso a um conhecimento através de um casal de amigos, uma doutora em psicologia e um fisioterapeuta. Legal. E dentre os conhecimentos que eles tinham, eles conheciam as técnicas de um sujeito, um médico austríaco contemporâneo a Freud. Então é algo já antigo que não foi muito difundido, nem entre os terapeutas. Então os psicólogos muitas vezes estudam Reich sob um ponto de vista histórico. Aquele maluco que fez isso, que fez aquilo, etc e tal. Então isso realmente não ficou comum nem entre os profissionais do desenvolvimento. Realmente, a linguagem, eu vou falar a linguagem do nosso corpo, mas você vai poder no assunto, eu já me fascino esse assunto, mas é um assunto que às vezes não era muito procurado por todos, mas entender realmente a linguagem, eu vou falar a linguagem do nosso corpo, mas você vai poder dar uma aula pra gente nesse sentido, mas explica um pouquinho mais pra gente. Primeiro, de onde surgiu a ideia do Corpo Explica? Corpo Explica surgiu... Eu sou péssimo com datas, mas péssimo mesmo. Tá. Então, por favor, não me pergunte Datas. Casamento, aniversário dos filhos, até porque filho eu tenho 5. Então, eu vou me embanar... Você tem 5? 5. Que legal, cara. 5. Eu vou me embanar nas datas. Mas o Tá Corpo bom. Explica hoje tem 4 anos de existência, indo pro 5º ano. E eu tive acesso a um conhecimento através de um casal de amigos, uma doutora em psicologia e um fisioterapeuta. Legal. E dentre os conhecimentos que eles tinham, eles conheciam as técnicas de um sujeito, um médico austríaco contemporâneo a Freud. Então é algo já antigo que não foi muito difundido, nem entre os terapeutas. Então os psicólogos muitas vezes estudam Reich sob um ponto de vista histórico. Aquele maluco que fez isso, que fez aquilo, etc e tal. Então isso realmente não ficou comum nem entre os profissionais do desenvolvimento humano. Então esse conhecimento ele já existia, que explicava como a mielinização do sistema nervoso molda o formato do nosso corpo enquanto molda a nossa mente. Então, diferente do que as pessoas acreditam, o que nós vemos não é definido apenas por fator genético. Então tem coisas, sim, que são definidas exclusivamente por fator genético, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, mas o formato físico do corpo ele vai ser um conjunto daquele material genético com como aquilo foi exposto ao ambiente, ao meio, durante o processo de mielinização do sistema nervoso. Então, o que a gente faz é justamente explicar para as pessoas como a mente delas funciona a partir do formato do corpo. Por quê? Hoje o formato do corpo ele também é resultado daquela história vivida naquele processo de mielinização. Isso como dura o sistema quanto tempo? nervoso. Essa parte da formação dos traços da gestação até por volta de 6 anos de idade. Tá. E quando você diz traços, são algumas partes específicas do rosto, não a barriga, por exemplo, São que o cara pode tudo ganhar. bem, tudo Tem a barriga bem. também? O corpo Tudo. todo. Então nós pegamos esse conhecimento, trouxemos uma releitura, então a gente vai falar nomes que são tidos como patologia clínica, como distúrbio, que tem sim esse lado de doença, vamos falar assim, mas antes disso ele já existia, que é o nome, por exemplo, psicopata e masoquista. Vamos falar sobre isso, mas não é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Você vai falar dos 5 traços? Dos 5 traços de caracteres. Então, 2 deles têm esses nomes feios. Já a gente fala sobre todos eles. Sim. Então, o que nós fizemos? Trouxemos uma releitura e preferimos manter esses nomes até para honrar os seus criadores, os pesquisadores lá de trás, como Reich e o Lowen. O Lowen desenvolveu uma técnica que também ficou muito conhecida, que é a bioenergética. Tá? Só que diferente do Lowen, o que a técnica da bioenergética faz? Ela investe no corpo com massagens, exercícios, para
atingir os traços para chegar na mente. E o que a gente fez foi desenvolver uma forma, isso foi inédito no mundo, desenvolvemos uma ferramenta para escanear com os nossos olhos, analisar o formato do corpo da pessoa e entender quantos % ela tem de cada traço. Então, quando a gente pega aquele percentual e mistura, entendendo como cada traço funciona, aí a gente vai dizer, essa pessoa funciona desse jeito, daquele outro. Por exemplo, já assistiu o filme Divertidamente? Já. Muito legal, Muito né, legal. cara? Então, ali É dentro... muito legal esse filme. Cara, aquilo é o Corpo Explica todo. Por quê? Pra quem não assistiu, é da Disney, é Assista. Divertidamente, é uma baita aula de... Uma baita aula. E se você pegar, tinham 5 bonequinhos ali dentro da mente da Riley, que é a personagem. Aham. E cada bonequinho tem um formato. Sim. O medo O foguinho, a é raiva. assustadão, que é o Aham. traço de caráter esquizoide. A tristeza, que é mais redondinha, mais sentimental, o traço de caráter oral. A alegria, toda expansiva, que representa o traço de caráter psicopata. A raiva, quadradinha, representa o masoquista. E a nojinho, representa o traço de caráter rígido. Caramba, e o que a gente cara. faz Gente, é essa justo... nojinha. É, pra caramba. Você já olha assim pra uma pessoa e fala assim, nojinho, é? E o que a gente faz é... Eu achava que era foguinho. E o que a gente faz é entender o seguinte, peraí, quando a gente fala, por exemplo, essa pessoa tem 30% traço de caráter esquizoide com 40% traço de caráter rígido. O que quer dizer que ela tem 40% do padrão de funcionamento de um e 20% do padrão de funcionamento do outro. Então, em um fluxo natural, durante o dia, por exemplo, essa pessoa vai conseguir se comportar, reagir 20% de um jeito, 40% do outro. Então, por exemplo, há sentimento dentro dessa pessoa? Ela não vai demonstrar tanto e vai ter uma capacidade de suportar os sentimentos dos outros. Vai chegar uma hora que ela vai virar e falar assim, querido, eu sinto muito que você se sinta assim, mas eu acho que você deve lidar com isso. Quando você pega uma pessoa... Desculpa, Lari? Quando você pega a Larissa, por exemplo, ela vai chegar e vai falar assim, cara, já que a pessoa me contou os sentimentos dela, é minha responsabilidade ajudar ela a lidar com isso. Porque o traço de caráter oral dela é muito mais alto, o traço de caráter masoquista dela é muito mais alto. Vamos começar a falar dos traços, que é muito Vamos fascinante. Primeiro, parabéns pelo trabalho no Instagram, tava olhando aqui, mais de 700 mil pessoas acompanhando o trabalho de vocês. É bem legal. No YouTube tem mais ou menos um tanto desse. Que legal, cara. E com um conteúdo relativamente de outro mundo. Então, o que a gente fez de genial, que eu acho que foi a parte genial do Corpo Explica, foi aterrissar de forma aplicável. Então, a gente vai falar sobre pessoas caladas, sobre pessoas ciumentas, pessoas inseguras, que é justamente a manifestação dos traços. Então, por exemplo, quando a gente vem para qualquer aplicação da vida, na venda, na negociação, no conflito do relacionamento, na criação de pais e filhos, enfim, a gente vai ter o quê? Desafios que você vai tentar resolver do seu jeito, ela do jeito dela e eu do meu jeito. Quando você fala, eu adoro entender pessoas, qualquer empreendedor, quem trabalha com vendas, tem a obrigação de ser apaixonado por pessoas e entender muito sobre pessoas. Sim. Quando você entende muito sobre si e sobre o outro, esses desafios eles ficam mais fáceis. Então a gente veio trazendo essa aplicação e as pessoas foram se apaixonando junto com a gente por todo esse tema. Eu tava falando antes da gente começar o podcast que ontem eu fiz um seminário pra minha equipe. E eu falei bastante sobre isso, sobre o quanto as pessoas sofrem por olhar pessoas numa posição que elas já estão e ela tentar mudar todo o perfil dela, mudar todas as características dela por ela achar que ela precisa ser exatamente aquela pessoa. E aí, durante o processo, o quanto ela sofre, o quanto ela se sente infeliz, insatisfeita, ela se sente vazia, porque ela tá se esforçando demais pra ser algo que ela não é. Sendo que ela poderia muito mais entender quem ela é e ela usar a fortaleza do que ela é ao favor dela, ao invés de ficar tentando caçar outras coisas que não são dela de forma natural, né? E a gente lida muito com isso porque quando você chega pra pessoa e fala o seguinte, eu vou fazer você se conhecer, ela fala, não quero. Aí você chega e fala, eu vou fazer você mudar, ela fala, eu quero. Por quê? No fundo ela não quer se conhecer, ela quer tentar ser outra coisa. Ela se reprova demais, entende? Ela quer fazer alguma coisa para deixar de ser quem ela é. Só que isso não muda porque está mielinizado no sistema nervoso. Então o que a gente traz para as pessoas não é que elas estão condenadas a ser quem elas são. É que o que tem que mudar é a sua realidade. Não o seu jeito, não o seu padrão de existir. Peraí, do que você não está gostando? Da sua vida ou do resultado que você está tendo nessa vida? Então a gente traz para as pessoas esse entendimento de, peraí, o jeito dela é super prático. Ela acha que é uma sentença, né? Ela fica. O que a gente gosta de trazer nós estamos aqui para trazer um manual, não uma caixinha.
E às vezes as pessoas ficam com medo de se conhecer porque talvez elas pensem, peraí, se você disser que eu sou assim ou sou assado, você vai me colocar dentro de uma caixa. Não, eu vou te trazer um manual de como você funciona. E essa coisa de modelar alguém, se o corpo for parecido, a mente também vai ser parecida. Então vai ser fácil modelar. Quando a gente fala do mundo dos negócios, por exemplo, o próprio marketing digital, os influencers, etc., geralmente as pessoas que estão no sucesso, é comum o traço de caráter rígido, o traço de caráter psicopata apontar com mais predominância. Vamos falar desses traços? Vamos falar desses traços? Olha aí, E no relacionamento também tem essas coisas? Calma, amor, vai... calma. Vamos uma coisa de Ai, cada meu vez. Deus. Então, primeiro vamos falar desses traços, e o mais legal pra todo mundo que tá vendo a gente, é primeiro saber que eles existem. Sim. Primeiro nível de consciência, né? Tá. Saber de sua existência. O segundo nível é a O que identificação. eles são? É o que eu sou. É como se fosse um traço de personalidade, né? Sim, Quem eles você... vão montar esse padrão de funcionamento que vão Isso. contribuir para montar a E a personalidade partir da pessoa. disso, o Elton não vai deixar a gente sem nada. Obviamente, no Corpo Explica, ele vai com muita profundidade nisso, mas aqui no podcast ele vai dar algumas boas dicas de como, por exemplo, o A pode ter, sabe, melhores estratégias para sua vida, independentemente de onde você for usar essa estratégia, Sim. se é nos seus negócios, nas suas vendas, no seu casamento, liderando um grupo de pessoas, isso não importa. Então vamos lá para os traços? Então vamos. Bora. Qual que é o primeiro? Tem uma ordem São assim, 5 não? e tem uma ordem, e essa ordem ela é definida pela mielinização do sistema nervoso. Tá. A mielinização ela começa no cérebro e vai descer pelo corpo, seguindo o fecho ali da Então coluna. esses traços, exatamente o traço do meu corpo. Traço do seu corpo. Então, por exemplo, são 5 fases de formação: gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Tá? Quando a criança está no ventre, tem um monte de coisa acontecendo do lado de fora, que ela não sabe, mas tem uma ligação. E às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas como que a criança vai saber que do lado de fora a mãe está com um problema? Por exemplo, quando a mulher está preocupada, o estado fisiológico dela muda completamente. Por exemplo, se acontecer um estouro ali, ninguém souber o que aconteceu e as luzes apagaram, todo mundo vai entrar num estado de alerta, modo sobrevivência, certo? Quando a mulher está grávida, ela tem essa preocupação emocional, fisiologicamente ela também vai se alterar. Nesse momento, o corpo dela vai priorizar o quê? O dela, não do bebê. Então ele vai mandar menos fluxo sanguíneo. Por quê? Ela precisa de tudo que ela tem para correr, para Luta ter ou fuga alerta. Exato, para conseguir sobreviver ali. Então isso sempre vai estar interligado. Naquele momento, o sistema nervoso do bebê, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Ele vai registrar uma dor, que é a dor da rejeição. Então, todo traço, ele é fruto de uma percepção de uma dor em um ambiente que gera um recurso. Então, o próprio formato do corpo, ele é um recurso do sistema nervoso. Então, eu vou dar um pouquinho mais de detalhes só do esquizoide para a gente entender a lógica. Como o esquizoide entende ou percebe? O que é esquizoide? É o primeiro traço. primeiro. Ah, o primeiro traço chama esquizoide. Chama esquizoide. Então, é legal a gente alinhar uma coisa que os nomes, eles são, coincidentemente, tidos como, hoje, patologias clínicas ou distúrbios. Por exemplo, psicopatia ou Sim, masoquismo. mas não tá? quer dizer que não é. Não quer dizer que é. Isso. É uma, vamos Só chamar fazer a referência. é a referência básica do traço ali, ok? Sim. Então, esse É traço... como se fosse nos temperamentos, tem o melancólico, por Exato, exemplo. Tem o Exato, fleumático, o colérico, o melancólico. exato. Legal. Então, por exemplo, esse traço, ele vai ter uma percepção de rejeição. Só que ele não tem ninguém para chamar, ele não consegue correr. E a lógica que ele constrói é: a minha mãe só percebe que eu tô aqui dentro quando eu me mexo. E geralmente a mulher lembra que tá grávida quando ela vai sentindo o bebê, certo? Então, é como se ele tentasse consumir a energia que dissipa pelos neurônios que não estão mielinizados. É como se os fios estivessem ali, mas eles não estivessem encapados. Então, quando desce a eletricidade, o bebê tem espasmos, certo? Então, ele tenta consumir essa energia com a cabeça para que ela não desça pelo corpo. Então, quando ele consome essa energia, o sistema nervoso entende que vai mielinizar mais porque ele vai usar ali. Então, o esquizoide, por exemplo, quando a pessoa tem muito do traço de caráter esquizoide, é aquele nerdzinho, que para ele só importa a cabeça. Ele tem um corpo, vai ficar com o corpo alongado, porque o sistema... Que é o seu é traço, muito não do é? meu traço, eu tenho 43% desse traço. Então, por exemplo, para eu ficar nessa posição aqui, se você falar, desligou a câmera. Naturalmente se relaxa, ombrinho mais recolhido. É porque o meu corpo, ele vai priorizar a cabeça em detrimento do corpo. Então, essa pose de vocês ereta, ela é natural.
Para mim, ela é programada. Eu tenho que conscientemente dizer pro meu corpo, ative a coluna para que a minha postura fique ereta e tente manter a respiração dessa forma. Só que tudo mudou para mim. Um estado de confiança e tal. Olha o Ulisses, então ele é esquizoide? Meu primo é esquizoide. Então, por exemplo, o esquizoide ele sempre vai ter essas pontas no corpo aqui, ele sempre vai ser mais largado, sempre vai ter um olhão esbugalhado com essas olheiras aqui, porque ele não quer contato com o mundo externo, para ele importa o que está na cabeça. Essa dor da rejeição vai trazer o recurso para lidar com aquela dificuldade, que é a criatividade. Então, uma das coisas bonitas que nós fizemos com esse conhecimento foi trazer uma releitura de modo que o médico ou a psicóloga entendesse, mas que a dona de casa também. Legal. E trazer o olhar totalmente voltado para o recurso, porque senão o cara fala, tá, eu sou esquizoide e vou ficar me escondendo do mundo. Tá, eu sou esquizoide, sou esquisito, é isso? Sou esquizoide, sou esquisito, não gosto de contato, sou antissocial. Peraí, existe um superpoder em cada traço, que é o recurso dele. Então o esquizoide ele é absurdamente criativo. Então, eu preciso de um cara para criar coisas fora da caixa. É o esquizoide. Só que ele não vai ficar socializando. Então, geralmente, ele vai trabalhar com o fonezinho dele, ele vai colocar um boné, um capuz, ele vai criar um mundinho aqui, tudo que tem significado para ele aqui. Então, essa é a forma de lidar desse traço. Aí são 5. Legal. Depois eu tenho o oral, que vem no momento da amamentação. A dor dele é a dor do abandono, ele se sente abandonado com muita facilidade. E o recurso que ele desenvolve é a comunicação. Então ele se comunica, ele se conecta mais rápido do que todo mundo com as pessoas. Tá? Depois a mielinização vai avançando, vem o traço de caráter psicopata, que ele se molda quando a criança está começando a dar os primeiros passos. Aí, qual que é a relação do formato do corpo com o traço? Quando está a formação do traço de caráter psicopata, a mielinização ela desceu, ela está mais ou menos nessa região. Ou seja, você está apontando agora, mas como se fosse... no meio da coluna aqui. No meio do peito. No meio do peito, certo? Aqui significa o quê? Que a parte de cima do corpo ela está muito mais mielinizada do que a parte de baixo. Então, em cima eu tenho muita sensibilidade e controle, na parte de baixo ainda não. Então, é daí que vem o formato do triângulo. Porque a parte de cima, ela está muito mais desenvolvida do que a parte de baixo, no que diz respeito à mielinização do sistema nervoso. Isso daí, amor. Você tem bastante. Então, por isso que essas marcas triangulares, elas vêm pro rosto, pro tronco, pro quadril. É aquele cara que ele vai pra academia, ele malha a perna. Olha o Fernandão ali, ó. Em cima... é um funil ambulante. Em cima, nossa, rapaz, malha a perna. Não desenvolve. Porque o sistema nervoso, ele não criou muitos caminhos para aquela região do corpo. Ele entende que ele não vai usar aquela parte do corpo. É como o esquizoide. Fala, eu não vou usar o corpo, eu preciso de uma cabeça. Tá? Então, esses traços, eles vão se conectando. Ele desenvolve aquele formato porque ele entende que ele precisa usar muito mais o braço do que a perna. Então, o psicopata, ele sempre vai analisar o traço de caráter psicopata sempre vai analisar a intenção do outro. O que o outro quer? Porque qual é a dor desse traço? No momento em que a criança está nessa fase de começar a dar os primeiros passos, ela começa a interagir muito mais com as outras pessoas além da mãe. E ela percebe que as pessoas têm uma intenção, que é quando a criança começa a fazer bilu-bilu, charminho, fazer alguma coisa legal, e as pessoas gostam daquilo e ficam sempre pedindo. Dá tchauzinho pro tio, manda beijo, não sei o quê. E a criança entende o seguinte, quando eu faço... Que povo chato. Não, na verdade ela entende o seguinte, quando eu faço, todo mundo gosta de mim. Quando eu não faço, ninguém gosta de mim. Logo, eu tenho valor pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então ela se sente manipulada. Então essa dor da manipulação, para lidar com isso... O sistema nervoso vai moldar ainda mais os braços, essa parte superior, para que a criança fique articulada e desenvolva a capacidade de negociar e persuadir. Por que eu falei que no mundo dos negócios o traço de caráter rígido e o psicopata vai se destoar muito, vai se distanciar, vai se destacar, literalmente. Por quê? O psicopata ele pesca muito rápido o que o outro quer. Então ele encontra uma forma muito rápida de dar para o outro o que ele quer. Uma solução. E muitas vezes isso não é para o mal do outro. Peraí, é isso que você quer? Então, muitas vezes você tem uma ideia, ele tem o dinheiro e ele tem os clientes. Aí o psicopata junta vocês 3, pronto, nós 4 somos sócios e tá todo mundo feliz e ele ganhou também. Agora vocês vão tocar esse negócio e estamos no jogo. E ele é muito prático. Muito, muito, muito prático. Então, ele não tem aquela curva sentimental. O psicopata é o que você quer, o que eu quero, como é que a gente negocia, e o que ele não quer é ficar devendo nada pra ninguém.
Tá? Então, tudo isso vai se aplicar nas relações. Brigo muito com a minha mulher. Quando a gente fala, deixa eu ver a foto dela para entender como ela funciona e o que tá... Que louco isso, deixa eu ver a foto dela. Deixa eu ver a foto dela. Achei maravilhoso. Qual que é o perfil dela no Insta, né? É tipo isso. Nossa, maravilhoso isso. E aí, o outro traço é o traço de caráter masoquista, que ele surge no momento que a criança está saindo das fraldas. Só pra gente entender o quanto uma coisa tá muito ligada com as outras. Não é porque, tipo assim, só porque o maluco falou que o quadradinho é masoquista. Não. Quando você fala quadrado, é um rosto mais... Você vai entender porque ele fica mais quadrado. A mielinização tá descendo e ela não chegou ainda na região dos esfíncteres. Ou seja, ela não levou sensibilidade e controle o suficiente para a criança segurar o xixi e o cocô. Porque ela não percebe, porque não tem sensibilidade o suficiente, e não controla, porque a mielinização não está pronta o suficiente. Ou seja, ela vai fazendo as calças. Só que nessa fase, a criança percebe que todo mundo à volta dela tem uma expectativa com ela. E quando ela faz cocô na calça, ela decepciona. E ela não quer decepcionar. E quando ela é cobrada, porque ela vai ser cobrada, poxa, meu filho, por que você não avisou? Então, querida mãe, querido pai, ele não avisou porque ele não sente ainda, tá? Ele não sabe. Por que você não avisou? Por que você não pediu? A gente combinou, então ele sente que ele decepcionou e essa cobrança faz com que ele se sinta humilhado. Então, para não fazer cocô na calça de novo, ele vai trancar o bumbum, porque ele não tem controle dos esfíncteres. Só que ele vai fazer muito esforço para trancar tudo que ele tem dentro dele. Porque quando eu coloco para fora, eu decepciono. Então, pessoas com traço de caráter masoquista geralmente não falam o que sentem. Tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Quando eu coloco para fora, o outro se decepciona e ele me cobra. Então, eu prefiro guardar dentro de mim. Então, ele cria uma força muito grande, uma capacidade muito alta de lidar com coisas difíceis a ponto de segurar o xixi e o cocô, mesmo sem saber que horas que aquilo vai sair. Então, ele passa o dia todo, tipo, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Então, ele vai desenvolver um corpo muito mais denso, muito mais forte. Por isso que ele vai ficar muito mais quadrado, tá? A mielinização avança. Voltando para o masoquista rapidinho, a dor é a humilhação por ter decepcionado, tá? E o recurso dele é a capacidade de lidar com coisas difíceis, por isso ele lida muito bem com método. Masoquista no improviso, uma porcaria, a menos que seja para fazer piada, tá? Porque ele vai fazer piada dos erros dele, certo? Agora, aquele sujeito para revisar um cálculo 5 vezes, 10 vezes, tem que ser mais quadradinho, sacou? Aquele sujeito para revisar a planilha, para fazer o mesmo trabalho todo dia, durante todos... Processo. Cara, tem que ter um masoquista. Tem que ter, tá? E o último é o traço de caráter rígido, que se forma quando a criança tem a percepção da sexualidade. E a criança olha que o mundo... Qual que é esse último? Rígido. Tá, rígido. A criança percebe que no mundo as pessoas vivem em pares. A mamãe tem o papai, o titio tem a titio, o vovô tem a vovó, papai Pig tem a Peppa Pig e ela não tem ninguém. Aí o menino vai se projetar na mamãe e a menina no papai. É o que o Freud chamava de triângulo de Édipo, certo? Só que esse par que ela buscou já tem um par. Então aqui se forma um triângulo. Eu, minha mãe e meu pai, certo? Só que minha mãe já tem meu pai. Ó, a Rígida se identificando ali. Eu não peguei agora. Continua, eu já entendi. Tá. Eu não entendi agora. Vou economizar 50 anos de terapia em 2 minutos de podcast. Não, vamos avançar só mais um pouquinho. Vamos aproveitar que ele ficou de fora. Brincadeira. Então pega essa aí que vai ser boa pra tu, Caio. Manda aqui pra mim que eu preciso. Então olha só, a criança vai entender. Eu tenho a mamãe. Tá. Sou o príncipe da mamãe. Só que a mamãe tem o papai. Aqui Legal. se formou o triângulo. Perfeito, eu certo? peguei. Só que essa relação aqui é muito mais forte do que essa aqui. Sim. Logo, A dos pares é muito mais forte do que a referência. do que a referência. Ok. Então ela ficou de fora, ela se sentiu trocada e excluída. Essa é a dor do traço de caráter rígido. Para não se sentir dessa forma de novo, ele não pode perder de novo. Então ele vai fazer de tudo para nunca mais perder na vida. Então por isso o traço de caráter rígido é absurdamente competitivo. E como nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal, eu vou ficar olhando para você porque se eu olhar para ela eu vou rir. Essa explosão hormonal ela vai contribuir para esse aperfeiçoamento, inclusive do corpo. Então o corpo vai se enrijecer de modo a ser mais atraente, mais forte, mais ágil.
Então, inclusive, o sex appeal do traço de caráter rígido, ele é mais alto, ele é o traço muito mais sedutor. Não só para uma sedução sexual, para uma sedução de convencimento. Então, você bota uma mulher dessa para dar bom dia pro frentista, ele fala, o que você quer, querido? Ele não deu bom dia para ninguém, não ofereceu água para ninguém, não perguntou do óleo, do pneu. O rígido é mais sedutor. O rígido dá bom dia, o rígido brilha sem fazer graça. Uhum. Então, por isso que nos esportes, na moda e nos negócios, eles vão se destacar, tá? Só que tem um detalhe, ele sempre vai ver o mundo em pares. Então, por exemplo, estou fazendo um negócio com essa pessoa, em pares não, em triângulo, tá? Ele sempre vai ver o mundo de forma triangular. Estou fazendo um negócio com a pessoa, a preocupação dela é, cadê a outra parte? Qual outra parte? A outra ponta do triângulo. Então, quem me ameaça? É daí que vem a grande insegurança do traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido é absurdamente inseguro o tempo todo. Porque ele quer saber o que está ameaçando ele. Ele sempre fecha um negócio com você, sabendo que qual que é o concorrente que pode me pular e me dar tal. Ele sempre tá vindo uma ameaça. Sempre tá preocupado com isso. E aí ele acaba sendo muito exigente consigo mesmo. Nunca tá bom o suficiente. Ele quer sempre melhorar, sempre aperfeiçoar. Não necessariamente para mudar o resultado, mas para mudar a performance. Então, o traço de caráter rígido, muitas vezes, ele foca mais na tarefa do que no resultado. Por quê? Porque ele quer ser melhor naquilo que ele está fazendo, não necessariamente no resultado que ele está tendo. Diferente do psicopata. O psicopata é o seguinte, você quer comprar essa caneca quebrada? Quer. Você está disposto a pagar por ela? É sua. O rígido, não, mas vão te dizer que eu comprei uma caneca quebrada. Sabe? Então, o nível de cobrança, de autocobrança, é muito alto. E aí, todos esses traços, eles se moldam em um ambiente e depois eles crescem e vão viver em outro ambiente. Então, por exemplo, você pega um vendedor que ele está indo super bem e de repente a meta caiu. Talvez não seja nada no trabalho. Talvez seja alguma crítica que ele ouviu da mãe dele porque ele comprou um carro e o carro não era bom o suficiente como o do irmão, o do primo, e a cabeça do cara tá, eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente pra minha mãe, eu não sou bom o suficiente pra minha mãe. E muitas vezes esse cara, ele entra em rota de colisão, por exemplo, com o pai. Tem um caráter rígido muito alto, ele tem um pai de sucesso, por exemplo, mano, esse pai vai ser o fantasma desse cara. Por quê? Por mais incrível que eu seja, eu não vou passar meu pai. Ou não vou ser tão bom para as pessoas quanto o meu pai era para elas. Então ele vai sobre um olhar dele, né? Sobre um olhar dele. Então, por exemplo, a comparação pro traço de caráter rígido, por isso que a mulher, ela é gata, ela é linda, certo? Por exemplo, essa mulher não vai comprar pão de chinelo, largada, não sei o quê. Ela continua bonita. Sim, família de qualquer jeito é maravilhosa. É, mas na cabeça dela, ela sabe que ela não tá sozinha no mundo. Então, por exemplo, uma mulher rígida, ela chega num lugar, ela tá olhando para saber quem pode ameaçar o brilho dela. Quem ou o que pode ameaçar o brilho dela. Então, o traço de caráter rígido, ele tá sempre lidando com um fantasma que muitas vezes é só dele. E detalhe, ele não revela. Esse é o problema. Ele não revela. Então, a comparação, ela é inevitável. Ela é inevitável. Por exemplo, você pode ser um marido incrível, você é o segundo homem da vida dessa mulher. Só que essa comparação é um problema dela, não seu. Só que muitas vezes, na relação, isso passa a ser um problema do outro. Ou passa a gerar um problema para o outro. É aí que a gente começa a entrar com o entendimento dos traços para chegar e falar, peraí, essa pessoa tem tantos % de cada um desses traços e esses traços aqui estão revivendo suas dores. Então, muitas vezes, o psicopata dela está se sentindo manipulado por você quando você está tentando fazer o bem para ela. Muitas vezes, o rígido está com medo de se entregar e ser trocado por você porque você fez um negócio com ela e ao mesmo tempo está fazendo um outro negócio. Só que na sua cabeça você fala, peraí, em momento algum eu combinei com você que a minha empresa ia ter um único negócio, um único produto, uma única relação. Então, quando as pessoas começam a performar mal em qualquer tipo de relação, é por conta de como elas estão percebendo aquele ambiente. Por exemplo, vendedor com traço de caráter oral alto.